Então, para quem está acessando ainda, né, quem não acessou, a gente está gravando essa reunião, gravando esse webinar. A ideia é a gente fazer um bate-papo aqui, eu e o Rogério, onde a gente vai falar um pouquinho sobre todo esse cenário exposto aí, principalmente no foco na gestão financeira. Eu sou o Sanon Matias, eu sou um dos sócios da Web Mais Sistemas, sou responsável pela parte de marketing, vendas e a parte de atendimento também. O Rogério está comigo, depois ele vai se apresentar. Então, a ideia aqui, mesmo com toda essa pandemia, né, não é o fim do mundo, essa que é a ideia, né, a gente quer mostrar aqui para todo mundo, para quem está participando, que existem alternativas, né, Rogério? Então, a gente vai estar falando um pouquinho, a gente convidou bastante pessoas, né, vamos ver aí como é que o pessoal vai acessar, mas a ideia é compartilhar um pouquinho daquilo que a gente tem feito na empresa, do que a gente tem visto no mercado, daquilo que a gente tem observado também em nossos clientes. O Rogério fez uma live ontem com um especialista na parte de tributos, que é um assunto um pouquinho diferente. Inclusive, nós temos aqui a companhia, né, Rogério? Nós temos o teu passarinho aí nos acompanhando, né? Trazer um pouquinho de mais descontraído, né? Então... Rapaz, era o que eu tava pensando aqui, quando eu assim, ele tá quietinho ali, 5 horas ele começa a cantar. Começa a falar e quando começa a cantar junto, né? Então, Ele tranquilo. começa a A ideia cantar aqui junto. realmente é um bate-papo, né? A maioria das pessoas são pessoas conhecidas, a maioria são pessoas que participam junto com a Web Mais. E a ideia é a gente falar um pouquinho, esse conteúdo também vai ficar gravado, né? Quem está participando aí vendo a gravação. A ideia é compartilhar um pouquinho de tudo aquilo que a gente falou. Então, como eu falei, eu sou o Sanon. Aí, Rogério, vou te deixar tu te apresentar um pouquinho, falar um pouquinho da Web Mais também. E depois a gente dá uma sequência aqui no conteúdo que a gente tem programado. Só uma pergunta, vocês estão vendo aí a apresentação do PowerPoint aí, já na tela de vocês? Tá vendo, Rogério? Sim, eu tô. Então tá, legal. Então, você tá vendo aí, o pessoal já tá participando, dizendo que sim também. Legal, então Tô respondendo. pode te apresentar aí, Rogério. Em primeiro lugar, te agradecer a disponibilidade, né? Eu te fiz o convite aí pra gente bater um papo. E a ideia é que, na realidade, tu possa... só para lembrar, até a Juliana está me chamando aqui no chat, dizendo que o link da reunião, a primeira reunião a gente trocou, então o pessoal está recebendo um segundo e-mail, então pode ser que o pessoal demore um pouquinho para entrar, mas a ideia é que a gente faça um bate-papo. Beleza, Rogério? Te apresenta aí, fala um pouquinho de ti, um pouquinho da web, depois a gente dá sequência. Beleza, eu acho que enquanto o pessoal vai entrando, a gente vai batendo um papo aí, mas no mesmo foco, né? No mesmo foco que é fluxo de caixa. Muito bem. O meu nome é Rogério Campos, sou sócio também da WebMais, juntamente com o Sanon, né? Responsável pela parte administrativa, financeira e de produto da WebMais. E a WebMais é uma empresa de gestão empresarial, 100% web, né? E o nosso foco, os segmentos principais nossos ali são indústria e distribuição. Então, como o Salão falou mesmo, né, eu acho que esse webinar, o que a gente está vivendo, o que a gente está ouvindo, o que as pessoas estão passando de informações, as experiências que a gente está adquirindo nesse período, ela está sendo bem importante, assim, né, para o negócio em si, mas também, quando a gente fala de fluxo de caixa, quando a gente fala em caixa, quando a gente fala em dinheiro, né, levamos também para o nosso lado pessoal, né? Então, o que a gente vai mostrar aqui nada mais é, o que a gente vai conversar aqui, redirecionado a negócio, é redirecionado a empresas, sem dúvida, mas também ela também é redirecionada para as pessoas físicas, né? É o mesmo controle que a gente tem que ter tanto no nosso negócio, a gente também tem que ter o controle nas nossas despesas fixas, no nosso caixa, no nosso dinheiro que a gente tem de entrada e também tem de saída, né? Então, a pandemia, né, não veio só para causar esse colapso apenas nas pessoas jurídicas, elas também estão causando alguns transtornos, né, nas pessoas físicas. Então, por isso que a ideia é realmente a gente trocar uma ideia e principalmente, né, nós está passando para vocês a experiência que a gente teve com relação a todas os nossos procedimentos, os nossos alinhamentos internos para nós manter
um fluxo de caixa ali estável, né? Legal. Beleza, então para a gente começar, Rogério, a ideia aqui é a gente falar assim, a gente vai abordar alguns temas, né? Que seria primeiro um contexto, só para a gente dar uma contextualizada para o pessoal, contextualizar um pouquinho a questão do contexto geral da pandemia, né? Onde a gente vai falar um pouquinho do que a gente está vendo, bem como a gente também está observando a questão da análise do cenário financeiro, né? E também toda essa preparação para a retomada, né? Então, são mais ou menos, para que a gente entenda mais ou menos que lógica que a gente vai estar seguindo aí, o pessoal continua entrando. Então, só para relembrar, né, a gente vai estar aqui, para quem não pegou o começo, quem está assistindo a gravação, que a gente vai estar falando um pouquinho sobre toda essa crise na gestão financeira provocada pela Covid, e passar aí uma experiência da qual a gente tem vivido, e as empresas, né, que a gente tem observado também. Legal? Então, Rogério, tá passando o slide legal aí, pessoal, tá vendo legal? Tá passando. Então tá, legal. Então, assim, o primeiro contexto, Rogério, a gente vai falar um pouquinho aí sobre sobre todo vamos dizer assim, todo esse desafio mundial que foi criado, né? Na realidade, a gente observou, e dentro do que a gente tem visto, eu acho que tu concorda comigo que existe 3 situações aqui que a gente tem convivido, né? Se a gente for falar de uma pandemia de forma geral, isso pode, do ponto de vista nosso, em relação à dinâmica da socialização das pessoas, realmente elas foram impactadas totalmente, né? Então, assim, é algo que a gente tem observado que, não sei se todos, mas a gente percebe um distanciamento realmente entre as pessoas, a forma do convívio, né? Inclusive, hoje à tarde eu saí, fui fazer algumas voltas, observei que o número de pessoas com máscara, realmente isso mudou bastante, né? Tanto no convívio, principalmente também dentro do modelo de trabalho, né? Do ambiente de trabalho, né? Ou seja, também dentro da forma de trabalhar. Então, isso que nós estamos fazendo aqui, eu acho não, né? Tenho certeza que já é uma mudança. Para a Web+, a gente já vinha praticando isso com frequência, né? Essa dinâmica de trabalho, de demonstrações, de atendimento ao cliente remotamente. Mas para muitos segmentos isso acabou sendo uma novidade, né? Então, isso já foi uma mudança, né, Rogério? Para muitas empresas isso já foi uma transformação, né? Exatamente, né? Já foi uma mudança, está sendo uma mudança, e aquela coisa, quem realmente não se adaptar um pouco a essa mudança, essa nova experiência, não está adquirindo aquela oportunidade, né? Porque está vendo a mudança e nós temos que aproveitar essa mudança e aproveitar a oportunidade que ela está nos dando, né? Exemplo disso, tu citou, né, que tu saiu aí, foi dar uma volta aí e viu que realmente o comportamento das pessoas na rua está diferente, né? Já serve pelo comércio. O comércio ele está liberado, as portas das lojas estão abertas, mas se você for ver a quantidade de pessoas que tem na rua comprando, ela pelo menos na cidade onde a gente mora, está equivalente, vamos supor, a 30%, 40% de pessoas na rua. As pessoas ainda estão acuadas, as pessoas ainda estão se protegendo. Então, essa está sendo uma das mudanças, né? E as pessoas estão não tem mais aquela aproximação que tinha antes, né? Parece que um está com medo do outro, né? Exatamente. Parece que um está com medo do outro, está com receio do outro, né? Mas isso é uma coisa comum, né? Pelo fato de que o período que a gente entrou, as notícias que a gente viu, as pessoas que estão indo a óbito, que a gente está vendo aí, né? Tudo isso causou realmente por causa dessa epidemia, né? Então, assim, a gente já tem essa questão eu não sei se todos concordam, mas a gente, né, pelo menos a minha visão houve uma dinâmica, uma mudança aí na dinâmica do contato, do relacionamento, da forma de trabalhar, isso é um pacto, então, que já tem, a pandemia já trouxe, né, de imediato isso, né, e outro ponto é a questão aí tu já citou também a questão da redução do consumo, né, e também a questão vamos dizer assim, por consequência, né, a alteração na economia, né, então isso que tu estava falando, o distanciamento, mesmo com o comércio aberto, isso na realidade fez com que também não se voltasse ao normal, né? Então isso as pessoas estão com formas, né, cotidianas, a modo cotidiano de agir de formas diferentes. Então as pessoas estão evitando, né, até sair para consumir. Então isso realmente tem impactado, né? Um outro exemplo disso, dia a dia, né, Rogério? Um outro exemplo disso é com relação a essa mudança, né? Ela está acontecendo na vida profissional também, né? Na vida profissional e pessoal, por exemplo.
A live que você comentou ontem, que eu fiz ontem, para mim foi a primeira experiência. Então, foi uma forma de eu me aproximar das pessoas virtualmente. Vamos dizer assim, foi a minha primeira experiência. Eu já tinha feito outros tipos de eventos, webinar, sim, mas para a pessoa que estava comigo ali, né, que foi um especialista na parte tributária, foi a primeira vez dele, né? Então isso mudou bastante, né? Mudou bastante, e tu vê que ontem foi um dia assim, que foi um dia meio tenso, né? Porque, pô, ele realmente estava muito empenhado naquilo ali, né? Mas surgiram vários pontos durante o dia ontem, assim, cara, eu acho que não vai dar certo, alguma coisa assim. O celular dele estragou um dia antes, então teve todo um preparo ali, uma preocupação, mas o resultado foi muito bom. Aí passando um pouquinho já para números, né, Rogério, a gente tem visto que o impacto direto nas operações da empresa e os resultados, eles têm sido enormes, né? Tem um estudo feito pelo Instituto JP Morgan, que na realidade ele traz um cenário mais ou menos constituído da seguinte forma, né? Da escala de 1 a 3, 1 menos impactado, o número 3 seriam empresas e segmentos, né? Empresas dos segmentos muito mais impactados. Então a gente poderia destacar o seguinte: vamos começar do melhor para o pior, né? Os segmentos que praticamente não foram impactados pelo contrário, né? Em alguns momentos estão sendo altamente requisitados nesse momento, como serviço de entrega, né? Então, quer dizer, isso realmente, esse segmento ele acabou não sendo tão impactado, mas também houve um aumento na demanda. Então, isso tudo vai estar linkado lá naquele conteúdo financeiro que a gente vai estar falando, né? Porque isso é importante, tu estar ciente em qual segmento tu vai estar atuando, como é que tu deve agir em relação ao teu público-alvo. Então é o seguinte, a empresa lá que nada foi impactada, ou pelo contrário, ela ainda teve um aumento na receita, como varejo de alimentos, né? Algumas empresas de varejo, que, exemplo, quem já trabalhava só com delivery, realmente potencializou isso. Empresas de e-commerce, alguns e-commerce realmente tiveram um aumento na receita. Segmento farmacêutico, na maioria, dependendo do gênero, também teve. Produtos de higiene, álcool em gel, 70%, por exemplo, teve uma demanda absurda, né? Aumentos muito absurdos. Softwares em cloud, que encaixam vários. Exemplo, esse software que nós estamos usando para fazer reunião é uma plataforma em cloud, então também teve um impacto menor, né? Então, em muitos já, na realidade, o pessoal está correndo atrás, né? Realmente está tendo uma demanda muito maior. A questão do healthcare, que é a questão da saúde, né? Essa impactado muito, né? Realmente o pessoal, esse nem se fala. E telecomunicação, né? Só eu aqui em casa fiz um upgrade de internet, né? Então, assim, quantas pessoas não fizeram upgrade de internet, quantas não contrataram mais internet? Então, esse segmento efetivamente não foi muito afetado. Agora, aquele segmento que talvez tenha afetado, mas não tanto, né? A gente está falando de empresas de tecnologia de hardware, meios de comunicação, telefonia, né? Gestão de recursos humanos. Esse estudo do JP Morgan mostra que indústrias também, de forma geral, não foram tão impactadas, né? Principalmente indústria alimentícias, que mantém abastecido os segmentos aí de supermercados, né? Então, esses segmentos realmente também não foram. E químicos, né? Aí, sem falar em álcool gel, outros desse gênero, óleo e gás, né? Exemplo, se a gente analisar combustível, as pessoas não deixaram de andar de carro, né? As pessoas optaram em consumir menos. Então, deixaram de faturar um pouco, mas continuaram faturando. Agora, nós temos aquele terceiro nível, que realmente foram impactados, né, totalmente. Companhias aéreas, né, nem se fala, essas companhias aéreas, de companhias de turismo, né, agência de turismo, totalmente, né, bares e restaurantes também, vestuários, sem dúvida, varejo, que não são alimentos, lojas, né, essas lojas de vestuários realmente foram bem impactadas. E eventos, né? Claro, tem vários outros segmentos que não foram destacados aqui, mas se a gente olhasse uma estrutura de cadeia, né? A gente teria aí quer dizer, a nada impactada, né? Praticamente não houve impacto. A segunda que houve mais relativamente, e tem a terceira que aí sim, aí afetou a economia total, né? Então, assim, trouxe aliás, existe uma estimativa entre 20 e 35 principais setores que foram impactados, né? Então, é algo que realmente foi... um cenário mais ou menos esse que tu enxerga também, Rogério?
Exatamente, né? Eu acho que os que mais sofreram, né, que foram os primeiros que pararam, eles provavelmente vão ser os últimos a voltar, né? Eventos, eu vejo aí muitas pessoas que já trabalham com isso hoje que realmente estão bastante preocupados, porque não sabe quando que vai começar, né? Tivemos aí a parte de academia. A academia começou, mas começou com 30%, pelo menos na nossa região aqui no estado de Santa Catarina, começou com 30%. Pô, 30%, cara, a receita e os outros 70%, né? Como é que vai ficar? Como é que eles vão contornar tudo isso, né? Então, realmente vai ser bastante. A coisa ainda vai aí se estender um pouco ainda para alguns segmentos. Mas eu acredito que assim, ó, eu venho desde o início, desde lá do dia 17, que eu venho analisando isso, verificando como é que o mercado está se comportando, como é que as pessoas estão se comportando. Eu sou bem otimista, né? Eu acho que a gente vai ter um período aí que realmente 100% a gente vai parar o consumo, a gente parou realmente de utilizar bares, vestuário, eventos, realizar festas, tudo isso, né? É, Paramos, nós vamos retomar, né? Retomar. Essa retomada, ela é lenta, né? Cautelosa, porque as pessoas ainda vão ficar com receio, mas ao mesmo tempo, quando realmente ela as pessoas adquirirem um pouco mais de confiança, né? E segurança, elas vão para a rua, aí elas vão consumir. Esse é o meu ponto de vista. Eu tive conversando com um dono de academia, nós conversamos aí semana passada várias vezes a respeito do que eu poderia fazer para mim realmente fazer com que pelo menos alguma receita entre, né? E uma coisa que eu falei para ele foi o seguinte: o seguinte, hoje tu estás parado, tu não sabe quando tu volta, tu vai ter que ter o senso de criatividade nesse momento. Então agora tu tem que ter o senso de criatividade. Mas quando o teu cenário ele voltar, vamos supor que volte lá para o mês de junho. Cara, vai voltar no mês de junho. Tu tem que estar preparado, a tua equipe tem que estar realmente preparada, o teu ambiente, tu não se desfaz nada de que do que tu tens, porque as pessoas vêm com tudo. Por quê? Porque elas querem se preparar para o verão. Né? Então as pessoas lá, julho, agosto, setembro, é academia, porque Vai depois. ter, vão ter necessidades represadas, né? Ou seja, quando o pessoal voltar, a gente entende que muita gente está segurando o dinheiro e a hora que chegar, na realidade, a hora que o pessoal liberar, a máquina vai começar. Claro, não vai ser do dia para a noite, né, Rogério? Vai ter uma retomada, mas as pessoas vão ter que estar preparadas, né? Exatamente. No meu ponto de vista, tu tem que estar preparado para atender a tua carteira, Tá. a carteira que tu tem, e uns 20, 30% a mais, porque tu vai ter mais pessoas adaptadas a esse tipo de opção, academia. Né? Então, Legal. eu sou um que estou fazendo online, né? Certo? Estou fazendo aí 2 vezes por Tá fazendo semana. academia online? Academia online, aula Nunca fizesse, resolvesse fazer agora. ao vivo. Ah, fui obrigado, né, cara? Tô aqui. Tá bom. Ô, Rogério, mas aí a gente falando um pouquinho assim, então a gente tem todo esse cenário, a gente só para contextualizar, esse cenário que foram impactados a questão, né? A gente veio da socialização, do consumo, alguns segmentos mais, outros menos, né? Mas para aqueles segmentos, claro, que estão crescendo, sorte deles, né? Eu não posso dizer sorte pela situação geral, mas assim, não tiveram tanto impacto, então eles têm que se preparar mais na questão de venda, de entrega, enfim, eles vão ter que. É o tipo de problema bom para resolver, né? Agora, para aquelas empresas mais ou menos impactadas, e é totalmente impactado. Se a gente vai falar um pouquinho, já caindo no nosso tema aqui do webinar, né? Para quem está assistindo esse webinar que está sendo gravado, tá? A gente está batendo um papo aqui, o Rogério, sobre os impactos da gestão, os impactos do coronavírus, né, em relação à gestão financeira, e que ações podem ser tomadas. A gente poderia dizer o quê, Rogério, aqui? Nós criamos aqui 4 cenários, né? Seriam ações para serem tomadas de imediato, né? Que na realidade empresas já deveriam ter tomado, né? Já estamos quase há 40 dias aí em todo esse cenário.
Depois ações de curto, médio prazo, de retomada, né? Ações de retomada e depois de estabilização. Se a gente pudesse dividir, a gente dividiria dessas 4 formas, então, Rogério, para a gente poder contextualizar um pouco isso. Exatamente. Acho que a parte financeira, eu acho que o primeiro momento foi paralisação, né? A partir do momento que a gente paralisou lá no dia 17/3, né? No segundo dia nós já estávamos fazendo uma análise de simulando a nossa parte financeira, né? Então a gente fez uma análise, nós vimos que já imediatamente já começar a fazer algum tipo de ações imediata, né? Então nós paramos lá, foi na quarta-feira, né? Tivemos 2 dias para conversar e na próxima semana nós já estávamos fazendo algumas ações de imediato, né? Então uma das... nessa simulação, Rogério, o que a gente acabou vendo? O que tu acabou vendo? Mais ou menos, o que tu fez, assim, para tentar deixar um pouquinho mais contextualizado? Tu projetou alguma coisa para frente com o cenário de inadimplência, de parada de venda? Como é que tu organizou isso para te poder dizer o seguinte, para tomar as decisões certas, né? Que tipo de serviço eu posso parar, que eu não posso? Que tipo de ações tu tomou em relação a vamos dizer assim, essa capacidade de liquidez a curto prazo, né? E que ações que tu acabou tomando, né? Executando na prática para poder entender o que teria que ser feito a curto prazo. Exatamente. A primeira ação realizada foi o seguinte: eu tenho que saber o quanto que eu faturo, certo? E o quanto que eu tenho de despesa. Então, esse foi a nossa primeira ação. Eu tenho que conhecer a minha empresa. Como a gente já conhece isso mensalmente, então a gente sabe quanto que eu faturo e quanto que eu tenho de despesa, né? Então, esse foi um dos pontos. Mas dentro daquelas despesas ali, né, o faturamento ele é fato, né? Existe uma receita. Agora, a despesa, né, ela tem grupos. Então, não é preciso tu abrir muitos grupos para te identificar aquilo que tu pode reduzir ou não. Então, assim, nós pegamos todas aquelas nossas despesas e a gente separou o que era fixo, o que era variável. Perfeito. Dentro do grupo de fixo, nós analisamos o seguinte: o que a gente pode reduzir dentro desse grupo de fixo? Então, nós começamos a pontuar, opa, para aí, vamos trabalhar home office? Vamos. O que a gente vai ganhar com isso? Opa, vou ganhar consumo de energia, né? Então, nós temos vários ar-condicionado, querendo ou não, a gente vai ter um consumo de energia. Opa, aqui nós já temos um ponto. Então, nós começamos a ter essas atitudes em cima daquilo que era considerado também fixo, né? Os variáveis eram poucos, o percentual deles sobre a receita era bem pouco, então a gente... isso é uma consequência. A partir do momento que eu saio do meu local, minha infraestrutura de trabalho, eu começo a ter algum tipo de redução já nisso, né? O variável. Agora, o fixo foi analisado tudo detalhadamente, fornecedor por fornecedor, para ver aquilo que não iria comprometer o andamento do meu trabalho no meu dia a dia, porque o meu serviço não parou. Uma análise de curto prazo imediata foi olhar, fazer uma simulação do meu cenário, entendendo o cenário A, B, C e D. Vamos dar um exemplo. Onde primeiro tu teria que olhar para aquilo que é as tuas despesas por grupo de despesa, né? Então, fica uma dica aí para separar as tuas despesas por grupo, né? A gente chama aí de centro de custo, de elemento de custo, tem centro de receita, tem vários nomes aí, né? No mercado que o pessoal acaba utilizando. Seria uma separação por grupo, para entender aquilo que é fixo e aquilo que é variável, né? Exatamente. Tem muita coisa que ela é variável, então aquilo que é variável depende, às vezes, quando a gente vem no segmento de software, então a gente é muito mais despesa fixa do que variável. Já um varejo é o contrário, né, Rogério? Ele tem muito mais despesas, não muito mais, mas a despesa variável está muito relacionada ao volume de vendas. Poderia-se dizer que isso está correto ou não? Exatamente, né? Comissionamento, né? Como a gente fez uma redução na parte na parte de vendas, a gente sabia que iria ser afetado, a comissão, consequentemente, ela também é reduzida, né? Então, se a gente transporte para fazer a apresentação do software, que é o nosso caso, né? Então, a gente não tem combustível, tudo isso que é
variável a gente não tem. Mas existe uma premissa básica para isso aí, né? Aqui é muito interessante, a gente está falando, né? Como eu falei ali, eu tenho a receita, tenho a despesa, e o esforço nesse momento, ele tem que ser bem pontuado. Eu não posso me esforçar numa coisa que não vai dar muito resultado para mim. Então, o que foi importante da gente identificar ali, né? Dentro das minhas despesas fixas, então, assim, eu tinha um percentual, eu sabia quantos por cento da minha receita, certo? Eu tinha quanto que as minhas despesas fixas representavam sobre a minha receita, certo? Então, eu tinha isso. Então, dentro daquele grupo ali, então ali eu desmembrei, pô, mas dentro disso aqui, o que eu tenho de aluguel? Então, eu tenho aluguel de imóvel, eu tenho aluguel de infraestrutura, então, nós começamos a pontuar. Então, beleza, o que eu posso reduzir nesses casos aqui? Então, mas existe uma premissa básica para isso, né? Que tu tens que ter uma estrutura básica do teu financeiro. Não adianta tu querer fazer todo esse levantamento, toda essa análise, controlando através de papel. Não adianta. Tu não vais conseguir. Não adianta tu ter um controle assim, mas os meus... como eu já ouvi pessoas assim, tá, tu não tem um controle financeiro, tu não sabe o que é que tu tem que pagar. Não, eu sei tudo que eu tenho que pagar, mas como? Eu tenho um fichário lá, que ele tem do dia 1 até o dia 31, eu boto todos os boletos ali, todo dia eu vou lá e pego e vejo o que eu tenho para pagar. É muito simples, né? Certo? Isso no papel. Mas tu não pode ter isso. Como é que tu vai ter uma visão do que tu vai ter que pagar amanhã? Nem que seja Excel, né? Tem que ter pelo menos uma planilha. Excel, tu tens que ter. Então, como nós já tínhamos essa é uma cultura nossa, uma disciplina nossa, né? Foi fácil a gente fazer esse controle, né? Então, tem que ter uma estrutura básica. E quando eu falo de estrutura básica, na parte financeira, é ter um plano de contas, certo? O que é um plano de contas? Eu preciso só saber o seguinte, quanto que eu gasto de energia elétrica no mês? Quanto que eu gasto de aluguel? Quanto que eu gasto de material de expediente, de material de limpeza? Quanto que eu gasto de aluguel de software? Quanto que eu gasto de imposto? Quanto que eu gasto de eventos no ano? Então, tudo isso, aí a gente consegue ir reduzindo. Para que isso? Para que isso? Porque é o seguinte, eu fui lá e disse assim, olha, a nossa inadimplência, nós vamos entrar ali depois, ela vai ser mais ou menos 30% pelo cenário. Isso a gente começou a ver depois de uns 10 dias, tá? Não foi já logo na primeira semana. A nossa inadimplência vai girar em torno de 30%. Se eu já estou imaginando isso, tá? Então o que eu tenho que fazer? Então eu tenho que fazer com que as minhas despesas também reduzam 30%. Então, é por isso que eu digo, como é que a gente conseguiu descobrir isso? Porque a gente tem a nossa disciplina, na nossa parte financeira, ela é bem rígida nesse sentido, né? A gente faz todos os nossos lançamentos de despesa, nós fazemos todos os nossos contas a pagar, todos os nossos contas a receber, e aí a gente tem alguns indicadores, né? Eu sempre digo, não é preciso ser uma coisa muito elaborada, não, tu tens alguns indicadores ali que eles já te dão um norte, né? E quais são os principais indicadores hoje que tu utiliza, Rogério, na gestão financeira? Assim, os principais indicadores que me nortearam ali, os primeiros realmente foi eu saber o quanto que cada despesa representa sobre o meu faturamento. Né? Então, minhas despesas fixas e minhas despesas variáveis. Né? E dentro daquele grupo ali eu fui ver o que é que realmente representava. Então, eu tenho esses indicadores, então aí foi mais fácil da gente tomar algum tipo de ação, né, em algumas despesas, como a gente fez aí, eu e tu, a gente fez, né? Legal. Depois, diariamente, seria a parte de liquidez. Cara, esse é o ponto-chave. Não existia... todo mundo sabia que o esforço de vender nesse período, não é que ele era em vão, né? Mas o esforço ia ser muito grande, tu não iria conseguir. Então, então, assim, o analista financeiro, nesse momento, ele realmente pegou aquela, assim, eu vou ter que abraçar um
o negócio e o foco era no financeiro. Né? Então, a liquidez. Então, diariamente a gente nós estávamos analisando a liquidez. Nós temos todos então, a pessoa responsável pela parte financeira, todos os dias de manhã, ela ia lá, fazia o retorno, né, verificava todos os títulos que foram recebidos, tá, beleza, ó, fechei o caixa. Então, nós estávamos todos com o caixa fechado, aí eu ia fazer uma análise da nossa liquidez até aquele dia. Por exemplo, hoje nós temos no dia 23, né, então, eu venho comparando a liquidez dia a dia, desde o dia 1º. Então, ontem eu verifiquei a liquidez do mês 4. Como é que estava a minha liquidez no mês 4? Muito bem, isso para mim ainda não é como a gente já sabe qual é a liquidez mensal, né, que ela está muito longe, né, da nossa realidade, né, então vamos fazer o seguinte, eu sei que alguns clientes pagam atrasados, então o que eu fiz? Eu peguei a liquidez do mesmo período de 3 meses anteriores, janeiro, fevereiro e março. Comparou com esse mês para saber o impacto, né? Exatamente. Então, assim, se eu fosse comparar, a minha liquidez hoje está 85% do mês 4. Mas como é que foi lá no dia 22 do mês 3? Foi 90%. Então, assim, não existe uma diferença muito grande, são 5 pontos percentuais, né? É uma diferença grande? Certo? Mas não é aquilo que a gente estava imaginando, nós achávamos que ia ser pior. E assim sucessivamente, fiz os 3 meses, né? Então, os meus principais indicadores foram esses, né? Tá. Se a gente, então, mais ou menos contextualizando, né, Rogério, assim, de forma geral do que a gente falou. Então, a ideia é, primeiro cenário. Bom, parou tudo, criei cenários para entender o que poderia acontecer. Então, simular essa questão de parada de venda, questão de aumento de inadimplência. Com esse cenário, tu abriu o teu plano de contas, pelo que eu entendi, e começamos a analisar aquilo que poderia ser suspenso ou solicitado alguma prorrogação, pelo impacto pelo aquele cenário que o sistema estava te mostrando, por entendimento daquilo que poderia acontecer. Então, a gente começou a criar cenários hipotéticos de dizer, isso nós vamos ter que cortar, isso nós vamos ter que buscar, isso nós vamos ter que reduzir. Então, a gente começou a criar cenários. Mas uma coisa que eu observo, que ficou muito claro para nós dentro do Rogério, naquele momento que a gente tomou a decisão, é de sempre olhar para a empresa num processo, num todo, né? A gente olhar para pessoas, olhar para recursos e olhar para processos, né? Então, a gente sempre olhou. Quando a gente começou a olhar para o plano de contas e olhar o seguinte, cara, isso não pode mexer, porque a gente não pode parar a operação, né? Então, eu não posso, por exemplo, no caso da nossa empresa, cortar o fornecedor de infraestrutura do data center, né? Ele faz parte da minha operação, né? Uma coisa que eu observei muito nas empresas do qual são clientes, cara, os clientes pararam de vender, desativaram o time de vendas, né? Eu, sinceramente, como cara do comercial, eu acho isso completamente errado. Tudo bem, tu pode reduzir o marketing, pode reduzir alguma coisa, né? Porque tu não vai investir em propaganda em rádio, que provavelmente muita gente não está consumindo isso agora. Talvez, né? Não sei se também não estaria consumindo, estou aqui hipoteticamente falando. Mas se a gente olhasse o cenário, que muitas empresas simplesmente pararam de vender, né? Eu diria o seguinte, nesse cenário, eu acho que esse processo ele não deveria ser parado, no meu ponto de vista. Talvez pode ser reduzido, né? Por quê? Porque tu tem que continuar mantendo a relação com o teu cliente, né? Entendendo o que está passando lá no dia a dia dele, conversando com ele, né? Sei lá, nem que seja para mandar um WhatsApp ou um e-mail, né? Eu acho que é a relação, porque a partir do momento que tudo isso começar a voltar ao normal, ou talvez o teu comercial nem precisa estar interagindo com o cliente, talvez o teu segmento esteja de portas fechadas, exemplo, quem vendia para restaurante não conseguia contato com o cliente, né? Mas ele poderia fazer ações diferentes do tipo, tentar encontrar no mercado novos clientes, né? Potenciais novos clientes, para quando tu tivesse a retomada, tu pudesse conquistar novos clientes. Então, assim, existe várias ferramentas, várias metodologias para isso no mercado, mas eu enxergo que pessoas certas empresas simplesmente saíram cortando tudo, né? Sem ter uma linha de raciocínio em relação a analisar o plano de contas, olhar para o processo e ver, de repente saíram demitindo todo mundo, sem de fato ter essa necessidade, né? Muita gente foi no embalo de que parou, eu preciso parar tudo, né? Sem esperar medidas do governo, sem fazer nenhum tipo de análise, né? A gente percebeu
em alguns momentos até desespero. Exemplo, eu observei clientes que saíram dando desconto para clientes sem o cliente pedir, né? A gente acabei observando isso no mercado também. Então, sempre que olhar para o plano de conta, né, Rogério, eu olhar o seguinte, olha, eu tenho pessoas, eu tenho meus recursos, então recurso, sei lá, um software de gestão, uma internet, aquilo que é fundamental para o negócio continuar girando, e depois, claro, para os processos todos, né, que precisam ser implementados, né, processo de entrega, processo de venda, processo de gestão financeira, né. Tem gente que saiu desligando todo mundo, saiu demitindo todo mundo, de uma forma até desesperada. Sem fazer essa análise que tu estava comentando anteriormente, né? De parar ou analisar para um contexto geral, né? Se a gente tivesse tomado atitudes desse gênero, talvez a nossa operação não estivesse rodando como está rodando tão bem, né? Se a gente tivesse, a financeiro para de vender, todo mundo na medida do governo, quer dizer, a gente, eu posso te dizer que hoje comercialmente a gente foi impactado? Claro que foi, né? Mas a gente não parou de vender, a gente continua vendendo. E o legal é que a gente continua prospectando, né? Então a gente continua fazendo o negócio girar, continuamos atendendo o cliente, continuamos... Claro, isso varia muito de segmento para segmento. Mas, exemplo, eu vi um cara que ele vendia material para condomínio. Eu vi uma live, estou participando de muita live, e o cara conseguiu descobrir através do Google como encontrar os síndicos. Mas ele não sabe que ele não vai conseguir vender agora, porque os condomínios estão todos fechados para qualquer tipo de venda, né? Eles não estão deixando de fazer nada. Então, assim, mas ele continuou fazendo o processo de prospecção, continuou conversando, continuou trabalhando, né? Com o intuito de que lá na frente ele vai conseguir continuar tocando o negócio dele. Porque se ele parar totalmente a operação agora dele, isso é um risco, né? E talvez cortar o fornecedor errado, ou cortar a despesa de forma errada. Então é importante ele olhar não só para o plano de contas, mas como um processo num todo, né? Olhar para as pessoas, porque daqui a pouco ele desliga um colaborador que é extremamente importante, e lá na retomada ele não consegue mais a mesma pessoa com a mesma qualidade, né? Claro, tem que analisar o caixa, né, Rogério? Fato, isso é importante, tem que analisar todos os cenários, né? Mas fazer isso com cautela, né? Talvez buscar ajuda de um especialista, porque existem várias alternativas aí no mercado, né? Você também entende dessa forma? Exatamente. Eu entendo dessa forma. Eu digo assim que o nosso cenário, o nosso produto, ele tem um diferencial, né? E eu digo assim, por que nesse momento? Porque a gente está na nuvem, né? Então, assim, uma atitude nossa, né? Por isso que de vez em quando a gente fala em atitude, que muitas vezes que alguma coisa que tu muda agora, tu não vai ter retorno, ou tu não vai sentir realmente que tu está fazendo diferente a curto prazo. Uma experiência é o nosso caso. Quando é que a gente resolveu trabalhar nas nuvens? Foi em 2008, 2007? Foi, mais ou menos isso. Então, assim, veja, nós estamos colhendo algo, né, que a gente plantou, que foi plantado lá em 2007, 2006, 2007. Né? Então, assim, nós estamos colhendo hoje. Se nós não tivéssemos feito isso lá atrás, né, foi iniciativa tua, foi na época quando tu estava ali, certo? Que eu comecei em 2008. Se não tivesse feito isso lá, hoje nós estaríamos com problema. Bem complicados. Hoje eu estou falando que eu vou terminar o mês com uma inadimplência de 15%. Se eu tivesse no cenário anterior, cara, a minha inadimplência ela ia ser muito maior mesmo. Então, esse é um diferencial, né? E a gente não pode... É um produto diferente, né? Agora, comércio, uma loja, ela fechou as portas. Então, né? É complicado, né? É complicado. Tu tens que remanejar alguma coisa ali. Então, assim, eu também tenho essa experiência dentro de casa, então... mas agora, o que eu faço? Eu tenho que pagar funcionário? Assim, não te desespera. Não é questão de desesperar. Mas aí, como que eu não vou desesperar se eu não tenho dinheiro para pagar a conta? Opa, para aí. Vamos ter que dar um jeito. Então, foi um pouquinho para venda online, foi tirando algumas despesas fixas dali, mas o que eu falei de mais, que tocou assim mais? Então, veja só. O teu produto, ele está no teu estoque, tu não vai perder ele. Então, assim, tem gente com maior dificuldade, né? Que são esses eventos que tinham programados. Tu não tem mais como retornar um evento.
Agora, quem tem aquela parte do estoque, ela tem como retomar isso. É aquilo que a gente estava falando anteriormente, né? Tem evento que foi nada impactado, aquele evento que foi... eu diria que o nosso segmento foi impactado medianamente, né, Rogério? Isso é uma coisa que a gente não pode... a gente não foi tão impactado, né? Talvez a gente... Exatamente. Mas a gente acaba enxergando que tem outros segmentos, como a própria Eric acabou de colocar aqui, o evento, o Eric da Curadenha. Eric, um abraço, saudade do amigo. Eu sei que, eu acho que o teu segmento também não foi tão impactado, né, Eric? Mas realmente o segmento do evento, esse foi altamente impactado, né? Realmente, aí tem situações que tu não consegue contornar mesmo, né? Aí tu tem que realmente tomar algumas atitudes que são mais... Mas é importante que tu olhe para o caixa, né, Rogério? Tu ter uma gestão de caixa apurada para entender que realmente tu precisa, porque às vezes a ação de tu tomar uma medida de desligamento de colaborador, ou suspender o colaborador, ou de entrar em algum benefício do governo, né? Analisando o caixa, porque se tu não... se não for... assim, legal, sofreu. Então, assim, a gente... Se tu não tiver um número na mão, tu não consegue tomar decisão. Né? Se não tiver esse número desse... Não, cara, vou ter que fechar totalmente. Quer dizer, tem segmento que pode ter feito o que quisesse, né? Caixa, se tivesse o controle financeiro na ponta do lápis, realmente seria impactado. Eu acho que a operação ela tem que rodar no mínimo, né? Talvez nem que seja só para minerar lead, para que quando retomar tenha alguém para contactar, né? Nem que seja uma pessoa, nem que seja o dono da empresa pensando na mineração de lead, de descoberta de leads na internet, né? Para que quando tem essa retomada, ele realmente seja uma retomada mais rápida, né? Não tenha tanto impacto assim. Então, a ideia é mais ou menos esse sentido. Tentar fazer a operação no mínimo, mas tem segmento que, infelizmente, né? O cara que deixou de faturar do dia para a noite, e tem muita discussão sobre certo e errado que eu vejo no mercado. Isso é uma posição minha, né? Tem que voltar, se é horizontal ou vertical ou não. Tem que ter o isolamento social total. Quer dizer, na minha opinião, né? Não existe nem certo nem errado. Existe, dependendo do momento da pessoa que ela está vivendo, para ela vai ser o certo ou errado. Por quê? Tem pessoas com dinheiro, tem pessoas com sobra de caixa, tem pessoas que estão doentes, tem pessoas que não. Então, assim, se eu sou uma pessoa saudável, tenho dinheiro, a minha empresa, eu quero que mantenha aberta, mas se eu tenho dinheiro, não sou saudável, eu quero ficar em casa. Mas se eu não tenho dinheiro, mas sou saudável, eu quero ir para a rua. Então, assim, não existe certo e errado nesse ponto, no meu ponto de vista, né? Eu acho que um assunto tão sério, até esse dia eu fiz um post, um assunto tão sério tem virado tão político, que não é o assunto aqui, né? Mas as coisas acabaram se confundindo um pouco, mas eu acho que a questão dessa estruturação, de olhar para um cenário de caixa, olhar para uma projeção, isso é fundamental para as tomadas de decisões. Isso é fato, né, Rogério? Exatamente. E com relação à parte de despesa, volta aqui um pouquinho para mim, faz favor. Nós estamos falando ali de negociação, né? Há uma coisa muito importante para se comentar aqui, né? Certo? Não existiu em toda essa parte de negociações com fornecedores ou negociações fornecedores, aluguel, matéria-prima, como está escrito ali. Então, assim, não existiu nenhuma ação forte dizendo assim, eu quero isenção, eu quero isso. Eu acho que cada um está respeitando, né, o negócio do outro nesse sentido. Bom senso, né? Exatamente. Está existindo um bom senso bem interessante. Né? Um está sendo solidário com o outro. Isso eu estou vendo, né? Não só pela nossa carteira de clientes, que a gente realmente tem uma carteira de clientes bem fidelizada, né? Então, mas com a nossa carteira de fornecedor também. Nós fomos até os nossos fornecedores de aluguel, né? Então, o que a gente fez? Como é que a gente balanceou, né? Nós colocamos na balança, né? Então, beleza, eu tenho R$1.000 para receber durante o mês de abril. Muito bem. A minha projeção é que eu vá receber apenas 70% disso. Então, eu vou receber apenas R$700. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que prorrogar alguma despesa que eu tenho durante aquele mês para compensar isso. Então, foi essa estratégia que a gente também utilizou. O mesmo percentual que a gente utilizou de redução no nosso recebimento,
né, nós também utilizamos para a gente tentar postergar as nossas despesas, para as duas irem trabalhando juntas. Né? Então, isso foi uma das estratégias nossas. Nós tínhamos condições de pagar algum fornecedor, nós vimos que realmente a balança está equilibrada, então vamos pagar, porque a gente entende que ele também tem que usar aquilo ali para cumprir com a obrigação dele, o compromisso dele. Né? Então, isso também foi uma estratégia nossa, e ao mesmo tempo, quando acontece uma situação dessa, tu começa a ver o que realmente tu estás pagando muitas vezes que não é importante para o teu negócio, muito importante para o teu negócio. Né? Então, olhando para a operação, tu olha para a despesa, olha para a operação, tem despesa que tu tirou e não vai voltar mais, né? Exatamente. Então, assim, tem coisas ali que tu consegue identificar, né, que tu não precisa ter aquilo ali. Eu preciso ter, mas talvez não na totalidade. Né? Então, eu não tenho condições de manter ela total. Né? Então, eu vou reduzir um pouco. Isso também foi uma estratégia nossa. A outra, realmente, como comentou, que foi a principal, que foi logo quando a gente começou no dia 18, né, foi o seguinte, todos os investimentos, né, todos os investimentos, tanto em pessoa quanto em material, estão suspensos e não existe qualquer data prevista para retorno disso. Uhum. Beleza? Aqui no nosso caso, a gente também suspendeu todas as contratações, né? Todas as admissões, então tudo isso foi suspenso, né? Foi aquilo que eu falei, né? Dependendo do segmento, realmente foi mais impactado e não tem nem como ser, né? Diferente, né? Então, é mais ou menos essa a ideia, né? Em relação à inadimplência, né, Rogério? Essa gestão profissional que tu tinha comentado anteriormente, né? De ter um acompanhamento diário, de fazer acompanhamento comparativos a períodos anteriores, também é algo que é fundamental ali, né? Que nós já tínhamos comentado anteriormente. E, claro, a gestão dessa pessoa fazendo essa gestão diária ali é fundamental, né? Exatamente, né? Eu acho que a pessoa, o financeiro, existe a parte operacional e existe a parte analítica, né? Então, assim, as duas coisas elas têm que andar juntas. Né? Então, essa foi uma das preocupações que a gente teve, né, logo em seguida. Então, a parte chega lá 8h30 da manhã, máximo 9 horas, vamos dizer assim, o nosso financeiro está fechado. Então, o nosso financeiro fechado ali, nós já temos condições de fazer algum tipo de análise daquilo que a gente tem que pagar naquele dia ali. Então, eu já sei qual foi a minha inadimplência, aliás, como é que está a minha inadimplência, o que eu tenho para receber ainda, o que eu já tenho parcelado, né? Então, foi até engraçado que quando nós começamos lá, aí nós começamos a conversar, eu e a menina do financeiro, mas e como é que a gente vai identificar aquilo que a gente vai prorrogar para os nossos clientes? E como é que nós vamos identificar aquilo que nós vamos prorrogar para os nossos fornecedores? Né? Como é que a gente vai saber isso? Vão anotar no papel, assim? Não, agora vamos usar a criatividade. O que a gente fez? Uma coisa bem simples, cara. Nós pegamos dentro do sistema e criamos um tipo de cobrança chamado Covid-19. Né? Então, não dando ênfase à doença em si, né? É uma classificação dela, né? Uma classificação dela. Nós criamos um grupo lá dentro dizendo o seguinte, então hoje eu sei tudo que eu tenho parcelado de clientes. Por quê? Porque eu criei um grupo chamado Covid-19 Prorrogação de Pagamento. Isso vale tanto para cliente quanto para fornecedor. Aonde é que eu encontrei o equilíbrio? O equilíbrio foi ali. E o mais importante desse equilíbrio é a pessoa que está fazendo o operacional entender o objetivo dessa informação. Isso é o que é o mais importante. Ela não tem que só fazer, ela tem que entender a importância daquilo ali. E isso foi entendido muito bem e a gente está fazendo aí com muita qualidade. Tem um participante ilustre aqui, o Hamilton. Ô, Hamilton, um abraço. O Hamilton, ele trabalha com BI, realmente o que tu colocou ali, Hamilton, ter um BI para análise, né, ela é fundamental, eu vou dizer assim, ela é muito importante porque tu consegue tomar decisões muito mais rápidas, né, então, mais uma planilha de Excel, para quem não tem um controle, também já ajuda, né, Hamilton, eu acho que muitos segmentos, a gente conhece muita empresa aí, que a gestão, não, eu diria que
ela é do tempo do EPA, né? Antigamente se falava muito isso, né? Muita gente acaba não fazendo nem a gestão financeira, infelizmente acontece, a gente observa muito isso nos clientes que a gente tem. Infelizmente os sistemas são muito subutilizados, né? Usam para emitir nota e boleto, é o que realmente interessa para muito gestor, que infelizmente acaba não tendo essas informações nesses momentos, né? Claro que é um momento totalmente atípico, né? Mas em outros momentos, informações para tomada de decisões importantes diárias, né? Semanais, quinzenais, mensais, né? Essa que é a ideia, né? É fundamental. Eu acho que BI é para aquela empresa que realmente está bem estruturada, uma empresa que ela tem os números na mão. Agora, aquela empresa que não tem nada, eu acho que essa sim, que é um grande volume do mercado, né? Eu costumo dizer que as empresas não têm gestão, elas são muito amadoras nesse aspecto. Não são todas, né? Muitas existem profissionais qualificados, gestores competentes, né? A gente não pode generalizar, mas tem muita empresa aí que precisa evoluir. E agora que ela precisa de uma informação para tomar decisão, aí ela sente, talvez ela nem sinta falta porque não sabe o que existe, né? Mas ela tem muita dificuldade. Aí, claro, um BI aí no processo, ele colabora muito nesse processo, né? Sem dúvida. Rogério, tu já comentou também de relação ao estoque parado, né? Para aquela empresa que ela tem condições de fazer um delivery, tem condições de continuar vendendo, é a hora de queimar o estoque para não ficar lá devendo no banco e devendo para o fornecedor, né? Exatamente. Só voltando ali um pouquinho, que eu gostaria só de comentar um item ali, né? Identificar o segundo item, né? Quando tu identifica, né, o teu cliente que ele está com alguma dificuldade. Isso também a gente fez, tá? Então, assim, ó, nós temos uma carteira de clientes, né? Então, tem aqueles clientes que mantêm as suas parcelas em dia, né? Mas nesse momento ele também sofreu com isso. Então, o que a gente fez? A gente sabe quem são os clientes que costumam atrasar, né? Costumam pagar sua mensalidade com atraso, né? Então, esses a gente deixa, a gente não está entrando em contato por enquanto, né? Agora, existia aqueles que eles pagavam rigorosamente. Então, o que a gente está fazendo com esses, né? Então, essa foi também um dos procedimentos que a gente fez diariamente. Ah, o fulano de tal não pagou, mas ele sempre pagou em dia. Então, o que a gente fez? Nós estamos entrando em contato com ele. Vamos entrar em contato com ele, vamos conversar com ele, vamos entender qual é a dificuldade dele, né? E vamos tentar negociar alguma coisa para ele, para que ele também não fique preocupado se, pô, eu ainda devo para esse meu fornecedor. Então, isso é uma das atividades que a gente faz também diariamente, né? Só queria comentar isso, porque isso aí está sendo muito importante, né? A gente entrar em contato com ele. Beleza, Rogério, vamos lá. Estamos já faltando aí, programado aí para 1h10, 1h15 aí de live aí, de webinar, senão a gente vai esticar o pessoal vai matar nós aí. Temos 30 pessoas aí conectadas com a gente, agradeço a participação já, né? Vamos lá. Estoque parado, Rogério, o que tu pode pincelar em cima disso aí? O que nós podemos dizer que é importante? Isso aqui é dinheiro, né? É dinheiro parado, né? Estoque parado nada mais é do que um ativo que tu transferiu do caixa para o teu um bem que tu adquiriu, né? Então, isso aqui, nesse momento, é o que realmente mais influenciou no caixa, né? Porque as empresas fecharam as portas, o estoque vai ficar parado. Mas uma coisa é o estoque parado, que ele existe uma rotatividade. Outra coisa é o estoque parado que está ali há mais de um ano, né? Cara, eu acho que tu vai sair de uma experiência dessa crise e tu tem que atuar em cima dele, né? Tu tem que atuar em cima dele porque tu tem que botar esse estoque, né, na tua carteira de venda em algum lugar, né? Tem aí, se é um estoque que tu pode desovar ele de alguma forma, bota no Mercado Livre. Eu até tive uma experiência com uma empresa aí que a gente estava conversando, né? E eles tinham mais ou menos aí, né, vamos lá, 200 mil reais de estoque parado há mais de um ano, certo? Então, isso vai muito da cabeça das pessoas também, né? Então, esse estoque parado mais de um ano eram produtos que na frente da loja dele ele não vendia, mas se eu tinha certeza, se ele colocasse numa loja virtual para vender, no Mercado Livre, alguma coisa assim, ele vendia, porque o mundo inteiro, muitas vezes, fica procurando uma peça daquela ali.
Muito bem, por que ele deixou o 200 mil dele parado ainda? Porque quando eu cheguei para ele assim, ó, cara, tu vai encontrar alguém para fazer isso aqui para ti, tu vai pagar mais ou menos ali 15 a 20%, tá? Tô aqui chutando um percentual dentro de mercado, 15 a 20% para a pessoa vender isso aqui para ti. Se tu não tem tempo para estar alimentando loja virtual. Existem alternativas em relação a isso, né? Exatamente. Expor esse estoque no mercado, né? Tentar vender de alguma forma, né? Infelizmente, a pessoa diz assim, cara, eu não vou pagar 15% para uma pessoa para vender 200 mil reais meu de caixa. Que eu tenho... Ele prefere pagar 12% no banco de juros, né? 8%. Beleza, aí tá, mas aí tu vai precisar de capital de giro e tu vai buscar onde? No banco. Tá, e quanto que tu vais pagar de juro? Certo? Outra coisa, teu contas a receber. Aí eu perdi, teu contas a receber, quanto que tu tens de inadimplência? Ah, eu devo ter também, tá nessa faixa, os 200 mil. Quem é que faz a cobrança dele? Ah, não, é uma cobrança terceirizada. Quantos por cento tu paga para ele? 20%. Qual a diferença? Certo? Então, assim, é uma das coisas, um dos ativos muito importantes e ele tem que realmente ser desovado, ele vai ajudar muito as empresas, certo? Essa questão de negociar e renegociar junto as tarifas de banco, prazos, né? Isso, claro que eu acho que muito interessante, cara. Ela faz Interessante, parte de tudo isso, né? Exatamente. Só vou dar um exemplo aqui rápido. Eu tenho a minha esposa tem uma loja. O que foi que eu fiz? Eu peguei as maquininhas de cartão de crédito dela, certo? E fiquei comparando. Então ela tem duas operadoras, né? E fiquei comparando o juro, certo? Então, assim, existia assim, uma cobrava 2,5, né, para fazer a transação no cartão de crédito, a outra 2,7 e foi. Fizemos uma comparação, né? Mandamos para as duas dizendo o seguinte, ó, a taxa de vocês está alta, certo? Eu comparei com outros. Resumo, aquela que estava mais baixa, reduziu, certo? Aquela que estava mais alta disse que não tinha condições. Ah, cara, então vamos ficar com uma só, vamos ficar com a mais baixa. Ou seja, fica a dica, né? Ó, cara, em momento de negocia com o teu fornecedor, teu banco lá, né? Então, para que de repente ele consiga te gerar algum tipo de benefício, algum prazo, alguma coisa, né? Busque lá junto ao banco, porque às vezes as pessoas não tomam atitude, né? O simples fato de tomar atitude, ela acaba não tomando, né? Então, às vezes tomar atitude lá e tentar iniciar um bate-papo, já de repente já consiga algum tipo de benefício, né? Tente negociar, né? Tenta negociar antes de tomar uma atitude mais... Claro, né, Rogério? Nós não podemos dizer para uma loja trabalhar home office, né? Muita loja precisa estar aberta, né? Claro, tem a alternativa do delivery, né? Restaurante não tem, tá para trabalhar delivery também, mas foram altamente impactados, né? No caso de empresas que ainda têm condições de se manter em home office, exemplo, o caso da Web, mas a gente optou em manter todo o time, claro, olhou para a operação, viu que dá para continuar rodando, olhou para pessoas, processos e recursos, viu que tinha tudo isso funcionando, operacionalizando, cara, home office continua o baile, né? Vamos tocar, vamos analisando semanalmente para tomar uma atitude de quando voltar da melhor forma, né? Então, pensando na redução, porque ela é menos energia, menos material de uso e consumo, né? Enfim, tu pode usar, isso acaba ajudando no dia a dia lá na redução das despesas, né? Seria isso, né? Exatamente. Então tá. Deixa eu passar aqui então. Busque ajuda, né, Rogério? Nem todo mundo eu costumo dizer que nem todo mundo tem as mesmas competências, né? Cada um no seu quadrado, né? Então, eu não sou nenhum especialista, não sou conhecedor profundo de gestão financeira. Hoje nós temos aí, tu faz esse processo, mas tem pessoas que ajudam, né, também no processo. Então, para aquele que não tem dificuldade, é o momento de buscar ajuda, né? Buscar um apoio, nem que seja no amigo, ou numa consultoria, ou em algum lugar, ou, no nosso caso, numa empresa de software que possa indicar alguém, um contador mais experiente, ou um consultor mais experiente, para que possa ajudar na melhor decisão, né? Eu acho que o caminho é mais ou menos esse, né? Exatamente. Eu acho que o simples fato de tu entrar ali na internet e te perguntar assim, ó, como negociar com o cliente, certo? Ele já vai te dar dois resultados importantes. O primeiro,
tu tem a possibilidade de tu entrar um dinheiro no teu caixa e ainda tu tens mais, tu aprende também a fidelizar ainda ele mais contigo. Então, um simples ato de tu ali escrever isso e tu aprender a absorver aquilo ali, tu já consegue fazer esse tipo de negociação. Excelente. Participar de eventos, né? Claro, quem está aqui participando já é uma ótima iniciativa, né? Eu te confesso que eu tenho participado de inúmeros, a gente tem feito cada vez mais, né? Já temos feito lives, hoje é o nosso primeiro webinar aí falando um pouquinho da gestão financeira. Live, a gente tem conseguido números bem legais. Ontem foram quase 60 pessoas participando, as outras duas que eu fiz deu quase, de espectadores, deu quase 200 e poucos, então as pessoas estão consumindo esse conteúdo, né? E a gente também está participando, então é um momento também de aprender, buscar. Daqui a pouco a gente dá uma dica que a pessoa pode aproveitar essa dica, né? Exemplo, aquela do cartão de crédito que tu deu. Sempre se aproveita, se absorve algum tipo de ideia, né? Então é um momento de estar também, né? A questão, daqui a pouco, eu não separava a minha despesa por centro elemento, ou por grupo de despesa, vou passar a separar, né? Semana que vem nós vamos fazer um outro webinar, somente com dicas, assim, fantásticas em relação a dicas, assim, vamos dizer assim, dicas para executar, para melhorar o processo comercial, né? Para prospecção, para abordagem, dicas práticas do processo comercial. Então, participar de eventos, lives, tem muita gente produzindo muito conteúdo legal, né? Então, aí também fica a ideia, né? A dica aí para o pessoal participar, né? Essa já é mais uma área minha, assim, né? Que a gente acaba, principalmente do comercial, eu gosto muito disso, né? Mas isso tem conteúdo para todo mundo aí, né? O Sebrae, tem vários órgãos promovendo várias lives e conteúdos bem, bem interessantes, né? E, Rogério, ontem tu acabou fazendo uma live muito direcionada a essa questão das medidas para o governo, né? Eu vi ali que tinha muita coisa, né, cara? Como tem... e tem várias armadilhazinhas ali que tem que ficar atento, né? Na tomada... não, saiu o dinheiro, vou pegar. Não é só assim, né? Tem que tomar cuidado, né? Essa gestão financeira, ela é importante nesse momento, né? Exatamente. As medidas do governo, os pacotes econômicos estão aí, né? E ela vai ter um efeito no fluxo de caixa considerável. Então, o pacote do governo, qual é o objetivo dele? Ele te dá um fôlego agora de imediato. Né? Ele vai te dar um fôlego. Né? Então, por exemplo, a empresa que tem lá, vamos supor, 50 mil reais para pagar de Simples Nacional, vamos dizer assim, que tinha para pagar isso no dia 20/4. Pô, ela postergou esses 50 mil reais lá para o mês de outubro. Opa, todo mundo feliz da vida quando ouviu aquilo ali. Pô, o governo está postergando. Veja só, o governo postergou, ele não isentou, ele não deu desconto, ele não fez nada, ele apenas prorrogou. Muito bem. Só que do mês 4 ele botou para o mês 10. Só que no mês 9, você vai também ter a competência do mês 9, que tu é gerado imposto na competência do mês 9, tu vai pagar no mês 10. Resumindo, no mês 10 tu tem que ter 100 mil reais para pagar, não só 50. Então, assim, isso a gente tem que ficar bem ligado, porque é o seguinte, realmente, ela vai resolver de imediato. Mas eu tenho que ter, né, eu tenho que fazer um planejamento do meu fluxo de caixa também futuro. Então, todos os meses eu tenho que analisar e eu tenho que saber que eu tenho que pagar aquilo lá. Então, isso aí, muitas vezes, as pessoas se perdem nisso. Porque, então, o que eu digo para isso? Foi ali, fechou o mês 4, certo? Fechou o mês 4. Eu tinha 200 mil para pagar. Beleza, mas eu não paguei 200 mil. Eu paguei apenas 150, porque 50 eu prorroguei. Nesse meio tempo, me sobrou 20 mil. Esse 20 mil é daquele imposto que tu vai ter que pagar no mês 10. Não gasta ele. Não vai investir. Então, você vai ter que faturar muito mais lá, né? Você vai ter que... Exatamente. Então, se tu puder, pega esse 20 mil reais, deixa numa carteirinha separada, porque aquilo ali faz parte daquele teu 50. Né? Então, isso é um cuidado que tem que ter. O impacto no fluxo de caixa, né, que tu precisa agora resolver de imediato, mas tu tem que analisar o impacto dele no futuro também. Saíram várias medidas, né? Tem que beneficia colaborador, tem beneficia empresário, mas eu não tenho nenhuma medida, eu tenho visto assim, exceto a da suspensão que o governo viabiliza parte do salário do colaborador, né? Que realmente ele ejeta o dinheiro. Fora essa,
o governo não está dando nada para empresário nenhum, né? A única coisa que ele está fazendo é suspendendo, né? Eu vi algumas coisas em esferas municipais e federais. Estaduais, pelo menos aqui em Santa Catarina, não se tem nada, né? Então, ninguém está dando nada para ninguém. O que a gente tem observado, né, Rogério? Todo mundo tem prorrogado, todo mundo tem parcelado. Alguns estão dando desconto, mas é de clientes, né? Se ficar uma dica, eu diria o seguinte, né, Rogério? Não dê desconto, né? Ninguém está dando desconto para ninguém, na maioria das pessoas. Claro, negocie com o seu cliente, parcele o máximo que for possível, né? Agora, dar desconto, isentar, ninguém tem feito muito isso, não, né? É uma questão de bom senso nesse momento, de procurar uma negociação que fique bom para os dois lados, né? Porque Exatamente. não há isenção muito de muitos lados, não, né? A única vantagem que eu vejo ali na parte que o governo está bancando algumas coisas, ele está bancando algumas coisas, né? Por exemplo, tu suspende o funcionário por 60 dias, ele está bancando um seguro-desemprego, entre aspas, né? Durante esse período, né? Então, existe isso, né? Agora, uma coisa muito interessante que dá para se analisar, e tem que começar isso já, tá? Porque é meio burocrático, tá? É meio burocrático, com relação à medida provisória 944, que liberou um empréstimo, né, junto à instituição financeira, numa taxa bem atrativa de 3,75 ao ano, né, 6 meses de carência e 36 meses para pagar, certo? Que tu pode cobrir ali até 2 salários mínimos do teu funcionário, né? Então, aquilo ali é uma alternativa que muitas empresas vão querer tá pegando aquilo ali, porque realmente vai trazer um fôlego também, não só para agora, né? Ah, mas eu não vou pegar agora porque eu não tenho dinheiro. Cara, analisa bem, porque tu não sabe como é que vai ser o mês de maio, mês de junho, mês de julho, né? Analisa bem, de repente é uma oportunidade pegar esse valor ali, tá? Tá, já. Bom, aqui para encerrando já, né? Ajudar o cliente, né, Rogério? Isso que a gente tem feito, falado, né? Negocie com o cliente, conceda parcelamento, flexibilize, né? Mas cuidado, né? Não entregue tudo de mão beijada, não dê desconto para quem não pediu, né? Não ser muito agressivo no processo de cobrança, né? É o momento agora de ajudar, né? De colaborar. Claro, é o que tu falou, se eu tenho dinheiro aqui, também pago o meu fornecedor para que esse dinheiro também gire, não fique parado, né? Mesmo que o fornecedor me dê essa condição, vamos fazer aqui a economia seja movimentada, né? Que se movimente. E aqui a gente tem um pouquinho mais de foco, no caso de quem presta serviço, no nosso caso, a gente foca na retenção. Mas para quem não é, também, né? Existem formas de retenções através de relacionamento, né? Então, existem algumas outras formas. Exemplo, aquele cliente que pediu um parcelamento, uma prorrogação. Claro, tudo isso vai muito de negócio para negócio, né? Conforme o teu caixa, conforme a tua disponibilidade, mas é o momento de olhar para a carteira com um pouquinho mais de atenção, né? Para que quando houver a retomada, você continuar com o cliente na sua carteira, né? Essa que é a ideia, né? Exatamente. Transformação digital, Rogério. Esse momento tem sido muito... eu vejo muitas empresas, né? Muitas empresas explorando isso. Mas eu vejo algumas empresas, cara, que a gente vendo de forma equivocada, né? Tem muita gente que está... Primeiro, ela tem que olhar isso para ver se faz sentido para o negócio dela, do que eu vejo, né? E segundo, se isso é sustentável a longo prazo, porque tem muita gente talvez investindo, descapitalizar para implementar, exemplo, o Mercado Livre, sem saber como funciona o Mercado Livre. Muitas empresas querendo botar Mercado Livre lojas virtuais de um dia para a noite, né? Sem saber como que se mantém um estoque atualizado, como publicar isso, onde divulgar, como funciona, e simplesmente sair investindo em relação a isso. Eu vi alguns casos em relação a algumas empresas tentando simplesmente migrarem para esse mercado sem conhecer muito. Então, eu diria o seguinte, é importante olhar, né? Eu vejo que muitas empresas estão aproveitando o momento agora para entrar nesse mundo digital, porque quem já está surfando na onda, não está tendo tanto problema. Agora, quem está entrando, eu acredito que não vai colher muitos frutos nesse momento. Pode ser que no futuro ele vá colher, né? Se ele fizer a coisa certa, né? Se ele começar a introduzir no mercado digital. Agora, quem deixar para mais tarde entrar no mercado digital, aí não, praticamente está fora do mercado. Eu acho que, para quem já estava, está aproveitando. Eu acho que é o momento para quem não estava entrar nesse universo digital, né? Que seja e-commerce, que seja atendimento online, que seja qualquer coisa,
relacionado ao mundo digital. Agora, quem não fizer, eu acredito que ali na frente vai ter problema sério também, né? Exatamente. O que eu vejo nisso? Algumas empresas estão entrando nessa transformação digital, nesse comércio digital, por causa do momento, por causa da crise, por causa da necessidade. Imagina uma pessoa fechar 100% a loja. Fechou 100%. Qual a única alternativa que ela tem? Vender digitalmente. Digitalmente não é preciso hoje ter um e-commerce, tu vai ali pelo WhatsApp, pelo Instagram, Facebook, tu vai ali, tu vende. Então, assim, elas foram obrigadas a fazer isso. Agora, após passar tudo isso, será que ela vai continuar fazendo isso? Então, eu já tive algumas conversas com algumas pessoas assim que fizeram esse tipo de trabalho e disseram assim, ó, pô, mas é legal, eu gostei, pô, eu acho que eu vou iniciar um processo, também vou querer adquirir receita digitalmente, né? Eu vou dar uma olhada no e-commerce, é como tu falou, né? Eu vou dar uma olhada no e-commerce, eu vou colocar meus produtos no e-commerce. Muito bem, mas por trás daquilo ali tu tem que ter muito controle, né? Uma empresa que vai trabalhar com e-commerce, com loja virtual, o estoque dela tem que ser fininho, né? Os valores praticados delas têm que ser realmente bem alinhados. Né? Então, tem tudo isso, tem toda uma parte burocrática ali. Então, em resumo, então eu vou ter, para mim, movimentar a minha carteira digitalmente, dos meus produtos, eu vou ter que contratar mais uma pessoa. Tu vai ter que contratar um software, tu vai fazer alimentação manual, porque senão tu vai ter que contratar, em vez de uma, tu vai ter que contratar 5. Né? Então, aí começou a ver, pô, mas aí eu não faço meu controle de estoque. Mas como é que tu queres ir para uma loja virtual se tu não faz o controle do teu estoque? Tu não dá a entrada no teu estoque da mercadoria. Então, assim, para a pessoa ir realmente, efetivamente, para uma loja virtual, ela tem que saber todos os requisitos exigidos para ti realmente fazer a venda do teu produto virtualmente. Porque agora foi um paliativo, cara. Agora foi o seguinte, eu vou lá, bato foto e eu vou querer vender. Né? Então... Vou botar no WhatsApp, vou botar no Instagram, vou criar grupo, vou curtir as pessoas, né? Existem Exatamente. várias formas de fazer isso, né? Ao mesmo tempo, eu digo o seguinte, é uma oportunidade muito grande. Né? Tem muita gente que está fazendo aí em poucos meses o que levaria aí anos para fazer, né? Mas eu acho que realmente está certo, tem que ir para o universo, né? Na minha opinião, tem que ir mesmo, né? Não pode deixar. Nem que seja, tem muita gente indo para a questão do Instagram, redes sociais, lá mesmo tem que estar, né? Eu acho que é uma oportunidade vamos dizer assim, tem muita gente que está com tempo agora, então aproveitar esse tempo para se reinventar nesse momento, né? Essa é a ideia. Rogério, e como é que a gente pode amenizar os impactos agora, né? Pensando na retomada? Qual seria, vamos dizer assim, qual é a tua dica aí para deixar no final para o pessoal? Bem, eu acho que as coisas não estão voltando 100% à normalidade. A gente vê o estado de Santa Catarina é uma coisa, o estado de São Paulo é outra, né? Uhum. A retomada está vindo aos poucos, eu acho que a gente realmente tem que voltar aos poucos. E na hora que retornar, realmente avaliar, né, tudo aquilo que fez nesse período de isolamento, ver se não tem muitas das coisas que tu fez nesse período de isolamento que tu pode levar para o teu ambiente de trabalho que tu tinha antes do isolamento. Então eu digo assim, ó, a gente tem as empresas, vou dizer aqui de Criciúma, da nossa região, do dia 17, né, dia 18 que a gente parou, nós temos as empresas dia 17 e nós temos um outro cenário das empresas a partir do dia 18. Então nós temos até dia 17, como a empresa, a cultura dela, e depois nós temos depois do dia 18, né? Eu acho que deu para se aprender muito com tudo isso que aconteceu. Eu acho que é momento de já começar a colocar na mesa aquilo que realmente foi bem positivo encontrado nesse período, certo? E levar para a discussão e levar para um possível investimento para o futuro. 2020 é para recuperar esse período que você ficou nessa instabilidade, certo? 2020 vai ser para isso. Você vai ter que recuperar aquilo que tu perdeu. 2000, então tem que estar preparado para 2021, né? Então,
e que, de repente, alguma coisa que tu aprendeu nesse período de isolamento, tu já pode planejar para o ano seguinte, né? As pessoas, né, falando das pessoas, também, né, eu acho que houve uma mudança de cultura muito grande com relação às pessoas, que elas vão levar muita coisa que elas aprenderam nesse dia a dia, né? Mas o mais importante é o seguinte, se antes do dia 18 de março você não tinha pelo menos uma estrutura básica de controle de gestão financeira do teu negócio, a primeira coisa que tu tens que fazer a partir do momento que tu retomar é isso, certo? Bota isso como prioridade. E quando eu digo prioridade, é o quê? Lança o teu contas a receber, lança o teu contas a pagar e lança todas as tuas despesas e fecha o teu caixa diariamente. Esse é uma premissa básica, certo? Que foi realmente o que nos norteou a partir do momento que a gente entrou nesse período de isolamento. Legal. Bom, pessoal, o que a gente tinha para passar, né, o que a gente tinha programado foi isso aí. O que a gente entende, assim, que tem que ser feito, né, que teria que ser feito, que teria que ter sido programado, né, eu tenho certeza que se muita gente já fez isso, ou se vai fazer, eu acho que é o caminho certo, né? A gente está conseguindo passar, a Webmais tem conseguido passar de uma forma, até o momento, né, pelo menos, né, Rogério, de uma forma bem, vamos dizer assim, a gente está conseguindo ter os controles graças a toda essa gestão financeira. Eu acho que esse teu recado final de, cara, foquem na retomada, em um controle financeiro, numa gestão profissional mais do seu contas a pagar, do seu contas a receber, do seu caixa, né? Se cerquem de ferramentas que realmente lhe ajudem, né? Que ajudem a tomar uma decisão. Eu acho que é o caminho mais acertado. Eu agradeço a participação de todo mundo, tá? Esse webinar vai ficar gravado, a gente vai disponibilizar para todos os inscritos. Então, para quem está assistindo gravado aí, pode entrar em contato, para quem assistiu online, né, e quem está assistindo gravado, se tiver alguma dúvida, né, Rogério, a gente fica disponível, pode estar encaminhando o e-mail aí para o comercial. E vou aproveitar aí para quem quiser, a gente está postando bastante conteúdos nas nossas redes sociais, então siga a Webmais lá na @webmaissistemas, né, nas redes sociais, e ficamos à disposição aí. Pode seguir o Rogério também, né? Rogério Campos 6 aí, pode seguir no Instagram, e o Sanon Matias também lá no Instagram. Fica a dica aí, pessoal. Eu agradeço a participação de todo mundo, tivemos 40 participantes, então bastante gente ficou até o final. Realmente eu agradeço. Rogério, obrigado pela disponibilidade de ter ajudado aí a gente idealizou, né? Te convidou e tu aceitou, teve prontamente disponível. Te agradeço aí a participação, beleza? Pessoal? Agradeço pelo convite aí também e estou à disposição, conforme o Sanon comentou ali. Beleza, gente? Um abraço, muito obrigado aí. Valeu, tchau, tchau.